Gente, essa live é a primeira live que eu faço com a Dani. A gente já marcou 1000 vezes live, né, Dani? E nunca conseguiu fazer uma live. Então, sim. não interessa o que vai acontecer hoje, essa live vai sair. E o assunto é muito massa. O assunto é sempre muito legal. Bem, Pessoal, deixa eu só fazer uma introdução aqui, tá? Eu tô pelo meu telefone porque o meu notebook também hoje resolveu não funcionar. Ele tá atualizando o Windows, então eu tô pelo telefone. Eu vou, às vezes, espiar aqui na TV para poder ver se tá funcionando tudo direitinho, então não levem a mal, eu vou ficar olhando para o lado um pouquinho, tá? A nossa convidada especial de hoje é a Dani, que alguns de vocês já conhecem do Neurotrading, e eu queria muito que a Dani se apresentasse aí para a galera, contasse, assim, brevemente a história dela, porque é muito legal de onde a Dani começou no mercado financeiro e onde estamos hoje. Conta aí, Dani. a caminhada tem 22 anos, começou com análise, depois foi para brokeragem, depois foi para trading, depois foi para implementação de sistemas e desenvolvimento de sistemas como empreendedora. Depois eu trabalhei muito tempo com o desenvolvimento de sistemas inteligentes e fiquei, de certa forma, muito entusiasmada com o que eu queria entender e aprender para desenvolver sistemas. E, na época, eu decidi fazer uma nova graduação. Depois de um tempo, eu decidi fazer uma nova graduação na área de biociências para poder entender os sistemas biológicos. Aí eu me apaixonei, me considero hoje uma bióloga, sim, mais do que uma operadora. Quando me perguntam, né, muita gente me pergunta isso, se eu me considero mais uma bióloga ou uma operadora. Eu confesso que o meu olhar hoje é para a neurobiologia da gente, mas o meu maior entusiasmo há 23 anos é a tomada de decisão. Como que o nosso cérebro toma decisões. Então, essa é a minha área de fascínio, é a área que eu realmente estudo, me interesso e o link com o mercado financeiro, o link é direto. E quem me conhece sabe que eu tenho um trabalho desenvolvido hoje especificamente para o pessoal que faz giro, o pessoal de day trading e de curto prazo, mas tenho um projeto novo saindo agora para a educação, justamente a neurociência da educação aí no mercado financeiro. Mas eu gosto de trabalhar com os operadores porque é mais desafiador, porque é mais difícil. Então, é isso aí. Falando em cérebro, eu separei uma imagem, vou pedir para o Thiago colocar aí para vocês. Quero compartilhar essa imagem rapidinho para a gente começar o nosso assunto já com uma questão. Eu vou perguntar para vocês qual é a reta que vocês acham que é maior. Mas tem que ser muito rápido a resposta de vocês. E o que acontece aqui, a Dani vai conseguir nos explicar muito bem, é o que a gente chama a famosa ilusão de ótica, né, Dani? Então, quando a gente olha para essa imagem pela primeira vez, a impressão inicial que nos dá é que a linha de cima é maior. Porém, as duas linhas são iguais, gente. É apenas uma ilusão de ótica. E aí eu convido a Dani para discorrer um pouquinho sobre essa pecinha nossa chamada cérebro. E agora vocês ficam pensando como que a gente toma certas decisões com rapidez aí no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha de cara e decide algo tão rapidamente, levado então pela nossa ilusão de ótica. Bem, essa ilusão ela é clássica, nem sabia que você ia colocar essa ilusão aí, mas ela é interessante. Bem, nós quando falamos de tomada de decisões, nós pensamos que a tomada de decisão é somente quando nós estamos decidindo entre um prato e outro num restaurante, ou um carro e outro para comprar, uma ação ou outra para decidir, ou se casa ou se não casa, ou enfim, ou se vai fazer uma viagem para a Rússia ou para a Indonésia. Não é isso. Na verdade, o cérebro toma decisões a cada milionésimos de segundo o tempo todo, assim como essa decisão agora que ele tomou. Só que é um software e, às vezes, tem bug. O nosso sistema visual, ele é muito complexo, porque nós temos vou explicar rapidamente ele, já que você colocou isso aí. Nós temos uma pequena região só da retina que entra fótons de luz, mas não entra cor, não entra profundidade, não entra tridimensionalidade, não entra contorno, não entra nada. São apenas fótons de luz que entram numa região muito pequena da nossa retina. Nós não enxergamos pelos olhos,
nós enxergamos pelo cérebro. Então, esses fótons, eles impressionam um pequeno espaço da nossa retina e passa por um cabeamento óptico que vai até algumas regiões do cérebro, seguramente mais do que 15 regiões processam separadamente cada item que você vai enxergar. Então, ela vai processar dimensão, profundidade, cor, sobreposição, se o copo e o celular, se o copo e o celular vai estar um do lado do outro. Se der pau em uma dessas etapas que ocorrem em regiões diferentes e em tempos diferentes, olha o que eu falei, tempos diferentes e regiões diferentes, pode acontecer um pau visual. Então, por exemplo, se der pau na hora que renderiza, por exemplo, a tridimensionalidade de algum objeto, eu vou ver ele em 2D. E esse sistema, ele tem algumas falhinhas. E a galera que estuda o sistema visual sabe onde elas estão e conseguem fazer essas magias aí, que são as ilusões de ótica. Mas quando o cérebro analisa essa ilusão de ótica e retoma para a consciência, ele joga para a consciência a resposta. Então, na verdade, a ilusão de ótica, ela foi um erro, uma alteração no processamento, o sistema retornou para a consciência a resposta. Então, na verdade, quem está tomando a decisão aí são esses inúmeros sistemas que estão acessando esses múltiplos processadores para entender o que é. Isso aí. Top! Isso é muito top, Dani. O sistema, especificamente o sistema visual, poderíamos fazer algumas lives só para, inclusive, filosofar, não só falar cientificamente sobre como ele funciona, mas filosofar sobre o significado das coisas, né? Porque, teoricamente, então, o que é essa realidade que nós experienciamos? Já que, na verdade, nós nunca estivemos do lado de fora. Toda a experiência, ela é renderizada dentro da máquina. E a máquina, ela projeta num telão para nós vermos isso tudo que a gente está vendo aqui, multicolorido, tridimensional, em high definition, mas isso é um super resultado de muitos e múltiplos processadores. E, na verdade, eu coloquei essa imagem aqui atrás para vocês verem, justamente essa rede, é uma simulação aqui de alguns neurônios especiais, piramidais, e, na verdade, o nosso cérebro é uma grande rede interconectada, onde cada neurônio faz conexões com milhares de outros neurônios, podendo ser até 10 mil neurônios conectando com um neurônio. São muitas possibilidades de contatos entre uma célula e outra. E quem, na verdade, está decidindo o que você vai comer de manhã ou o que você vai enxergar são, na verdade, circuitos hiperconectados que processam paralelamente, de forma distribuída, e não tem um CEO no cérebro mandando. Boa! Não existe um CEO no cérebro mandando. Eu trouxe aquela imagem para fazer uma pergunta, né? Porque eu sou Behavior Finance, né? Então, a minha visão se liga muito com a tua, mas, como eu sempre te falo, né? Depois do neurotrading e de tudo mais, tu agrega muito mais para as finanças comportamentais do que tudo que eu já estudei até agora. Então, quando a gente volta para aquela imagem ali que eu trouxe, seria correto ou errado a gente usar ou fazer uma analogia, como tu já explicou, né, sobre os nossos olhos e tudo mais, que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2, de acordo com o Kahneman, né, do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Quando eu encaro essa imagem pela primeira vez, eu estou usando o sistema rápido ou tem mais a ver com a questão dos olhos que tu já nos explicou? Não, na verdade, não tem a ver com jamais vai ter a ver com os olhos, porque nós não enxergamos pelos olhos. Os olhos são apenas um único local, apesar dele ter 1 milhão de neurônios, então nossos olhos têm 1 milhão de axônios que chegam até ali. Porém, esses axônios, cada um seria o equivalente a mais ou menos um pixel, então nós enxergamos mais ou menos em 1 megapixel, se nós fôssemos transformar isso em... Então, assim, mas o nosso olho, ele só captura, ele só permite passar.
Todo o processamento é feito pelo sistema... Explicar como tu explica, né? Eu já vou direto lá na explicação de como entrou a imagem e tudo mais. É que eu estou aproveitando para ir já explicando ao pessoal, que pode ser que tem gente que gosta. E aí, o que acontece? Todo o processamento é feito pelo sistema 1, na linguagem do Daniel Kahneman, que é o sistema que ele chama de sistema inconsciente. E aí a gente vai entrar nesse tema aí que eu trouxe para vocês, sobre realmente o que é esses sistemas. Mas vai fazendo as perguntas, Kelly, vai. É bom as perguntas. Então, é correto afirmar que quando eu encaro essa imagem, eu estou lá na ligação do sistema 1 e do sistema 2, porque eu já faço uma ilusão de ótica. Eu tenho um erro de julgamento, né? A imagem de cima não é maior. Na verdade, a linha é igual, né? Mas quem processou isso e retornou que é igual é o sistema 1. O sistema 2, ele só toma consciência para que você possa saber o que você viu e fazer uma conexão com toda a sua semântica, né? Ou seja, nossa memória falada, para que eu possa verbalizar algo, né? Então, eu verbalizei, mas todo o processo é feito pelo sistema 1. E, pessoal, vocês que estão aí no chat, vocês já leram o livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar? Conta aí para mim. Vocês que estão assistindo, vocês sabem do que a gente está falando? O livro do Daniel Kahneman, o estudo que ele fez com um parceiro dele antigo lá, que eles começaram esse estudo muitos anos atrás, né, Dani? O livro veio muito tempo depois dessa pesquisa, né? Sim, o trabalho do Kahneman que fez ele ganhar o prêmio Nobel foi de 1979. E é que a ciência é assim mesmo, né? Lentinha, ela demora. Os caras publicam, aí um monte de gente tem que publicar coisas em cima, testar o que ele fez. Aí um belo dia decidem que ele estava certo. O pessoal está dizendo que o som está muito baixinho. O seu som está trazendo um barulho bastante forte aqui no áudio. É porque, infelizmente, eu estou fazendo do telefone e esse aplicativo que a gente usa, ele não se comporta muito bem com telefones, infelizmente. E o meu computador segue se atualizando, então a gente vai ter que continuar por aqui. Eu vou pegar o meu fone, então eu vou deixar a Dani aí tomando conta enquanto eu busco o meu fone aí. Dani, rápido e devagar, 2 formas de pensar. O pessoal disse que já leram e tem uma pessoa aqui que está lendo, inclusive, hoje. Ou seja, tem muita gente que está ligado no que a gente está falando aqui. Legal, pessoal. Bem, uma coisa importante para vocês não confundirem é que o Kahneman ele tomou a licença de rebatizar sistemas. Então, por que esses cientistas, não só ele, mas outros cientistas que falam sobre os processos inconscientes e os processos conscientes, modificaram os nomes? Porque para não haver confusão com aquilo que Freud, que é um médico que há muito tempo atrás foi o cara que deu nome a essas coisas que acontecem nos bastidores da consciência. Talvez todos vocês já tenham ouvido falar de Freud, que é considerado o pai de uma técnica de terapêutica chamada psicanálise. Talvez vocês conheçam todos eles. Mas, enfim, o Freud, naquela época, ele começou a vislumbrar que alguma coisa abaixo da nossa consciência existia. E aí ele falou e postulou várias coisas. Inclusive, foi ele quem batizou esse nome inconsciente. O Freud, ele foi o precursor desse papo, mas a visão dele, em comparação com a visão da neurociência atual, elas têm grandes diferenças e graves diferenças. Então, é comum hoje cientistas não usarem o nome inconsciente para que não seja confundido com o inconsciente de Freud. O inconsciente de Freud era como se fosse algo, um buraco fundo oculto no nosso cérebro que guardavam recalques emocionais. E era mais ou menos assim que ele via e descrevia, né, essa estrutura. Só que hoje isso não é considerado verdade. O inconsciente e o consciente, que o Kahneman chamou de sistema 1 para o sistema inconsciente e o sistema 2 para o sistema consciente, não são regiões, não são recônditos do cérebro, são o cérebro inteiro. O sistema, nós estamos falando não de áreas do cérebro, e sim tipos de processamento. Ambos ocorrem o tempo todo, no cérebro, praticamente todo.
uma parte muito pequena do que nós chamamos do que ele chamou de sistema 2 e que pode se chamar genericamente de consciente, ela ocupa um percentual muito pequeno desse processamento. E os cientistas tentam fazer esse cálculo para saber quanto que isso é, mais ou menos. Estimam-se que seja algo em torno entre 5% e 2% do total do processamento do cérebro. Logo, podemos dizer que praticamente tudo que nós experienciamos, incluindo aí os nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisões, são feitas pelo sistema 1, sim. Cadê a Kelly? Voltei. Agora eu tô de fone. Pessoal, conta aí se tá funcionando melhor o áudio. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Segue aí, Dani, porque você sabe que eu paro para te assistir. Aliás, todos os nossos convidados aqui do Infinity Investor, que fazem parte lá do curso do Investor Master, tanto como professores, como aulas bônus, a Dani é uma delas. Eu coloquei as pessoas que eu admiro, assim, demais, gente. Assim, eu tenho uma admiração pelo trabalho delas, pelo que elas são, pelo que elas criaram. E a Dani não é exceção, né? A gente já teve live aí com outras pessoas incríveis que fazem parte desse projeto Infinity Investor. A Dani também faz parte dele. E hoje a gente, então, tem esse prazer e esse privilégio de ver essa mulher dando essa aula que eu digo para vocês, eu já fiz 3 cursos de finanças comportamentais, eles são internacionais, mas esse lado que a Dani traz, essa profundidade, nenhum deles teve. Eu já fiz até curso de Yale, só para vocês terem noção. Então, a Dani colocou algo que ninguém faz, ninguém trouxe. Ela é a primeira, ela é pioneira nisso, e por isso que eu disse para vocês lá nos directs hoje, assistam a Dani, acompanhem a Dani, porque o que ela traz, ninguém trouxe, ninguém está fazendo, e isso é sério. Obrigada, querida Kelly. E a recíproca é exatamente a mesma. A minha admiração, o carinho, a admiração pelo seu trabalho, por tudo que você faz. A recíproca é exatamente igual, ou em proporções até maiores. Obrigada, mas muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Dani, você. Pode continuar aí, Dani. Pessoal, então, a novidade que o Kahneman trouxe para a economia foi principalmente a visão dele como psicólogo, principalmente uma pessoa que estava, um pesquisador que estava muito envolvido com os aspectos já emergentes da ciência cognitiva e da neurociência como um todo. Então, ele trouxe, o que ele fez? Ele fez um link entre, nossa, deixa eu só tirar esse, ele fez um link entre essa psicologia e a economia. E esse link que foi feito nunca mais será desfeito, do mesmo modo que a biologia e a psicologia casaram. A neurociência, ela trouxe uma visão do comportamento que nunca mais a psicologia como ciência separada vai navegar. Por quê? Porque o comportamento nosso, ele é biológico e ele é 100% biológico. Então, aqueles conceitos de mente e corpo, isso foi por água abaixo há algum tempo já. Isso já é ciência do século passado. Então, o que o Kahneman trouxe foi muito interessante, porque ele falou, poxa, o sistema, a nossa parte inconsciente, ela interfere o tempo todo, mas é mais além até, não é que ela interfere, ela é o tempo todo atuante em todos os momentos, não só quando ela nos impõe um viés comportamental. E o que é essa... normalmente o pessoal da economia comportamental fala muito dos vieses, das heurísticas, como que se, na verdade, fossem casos particulares de erros, ou casos particulares do processamento nosso, mas não é. Nós vamos ter vieses. Se nós temos um cérebro, nós vamos ter vieses em todas as áreas, não apenas nas que já foram catalogadas pela ciência. Nós vamos ter o viés nosso da família, nós vamos ter o viés da nossa empresa, nós vamos ter o viés do nosso grupo social, e por aí vai. Por quê? Porque o viés, ele existe porque o cérebro tem uma arquitetura. E essa arquitetura, ela proporciona coisas interessantes e, de alguma forma, ela proporciona coisas que, sobre algumas óticas, pode não ser tão interessante assim. Sobre algumas óticas, olha o que eu falei. Eu não vejo dessa... Assim, eu particularmente... Vai entrar nesse detalhe que eu não vou antecipar aqui muito, não.
Então, hoje o papo aqui era mais biológico, e a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode estender para vieses comportamentais, mas o porquê nós trazemos vieses? Porque a arquitetura dessa máquina, ela precisa, em primeiro lugar, economizar muita energia. Então, todo esse processamento, ele consome um número absurdamente grande de energia para funcionar do nosso corpo. Ele consome praticamente 20 a 25% de tudo que nós consumimos. Então, a máquina, ela é otimizada para economizar. E como que ela faz isso? Para ela economizar energia, um dos aspectos, tá? Não é só esse, um dos aspectos sobre economia de energia, o que ela faz? Ela faz com que você não saiba o que ela está fazendo. Por quê? Porque desse jeito, ela faz mais rápido e ela faz melhor, sem você atrapalhar muito. Porque, do contrário, como ela sabe que a nossa parte consciente, ela é muito lenta e ela tem muito pouco poder computacional, então nós estamos falando agora de um supercomputador comparado com 80, 88 da década de 80, quem nem sabe, que vocês nem sabem o que seria isso, né? Ou na década de 90, né? Aquelas máquinas primeiras que existiram lá no passado. Então, é mais ou menos assim. Como o cérebro sabe que essa parte consciente nossa tem muito pouco poder computacional, pouca coisa vai para ela. Então, o que sobra para a nossa parte consciente? Apenas alguns cientistas chegam ao ponto até de dizer que nem sabem muito bem para que serve a parte consciente. Olha, caramba! Olha onde fomos parar. Eu nunca falei isso em live, eu só falo isso nas aulas para os meus alunos, porque eu sempre faço um preparo técnico deles. Mas hoje eu falei, quer saber? Eu vou esculhambar logo. Vou falar logo. Esculhamba, Dani, pode esculhambar que a gente gosta. Mas isso é muito disruptivo e óbvio que não é agradável para muita gente ouvir essa coisa de que nós somos tão autômatos, tão automatizados assim. E quando nós falamos em automaticidade, eu estou falando num nível muito alto. Não é automaticidade de besteiras, como nós estamos acostumados a mais ou menos pensar. Eu sou automático para ir para a academia malhar, sou automático para comer saudável ou não comer saudável. Eu faço as coisas automáticas. Não, quando eu falo automaticidade é tudo, incluindo aí tudo, como a forma como você pensa. Então, nossos pensamentos fazem parte dessas tomadas de decisões inconscientes que o cérebro faz. Então, peraí, Dani, o que eu penso, então, vem de uma parte que eu não tenho acesso. É isso aí. O que você pensa vem de partes que você não tem acesso. E essas partes trazem para você essas informações. Então, é como se fosse assim. É como se a parte consciente, ela fosse um epifenômeno da parte não consciente. E nós não temos essa percepção consciente, até porque se der pau na circuitaria que cria essa ilusão de que nós temos muito controle das coisas, quando dá pau nessa circuitaria, a pessoa está no hospital psiquiátrico, e é mais ou menos tido como doidão. Então, a gente tem também uma arquitetura muito interessante para construir essa ilusão, agora não é mais de ótica, mas é uma ilusão cognitiva de que existe um eu controlando o todo. Mas isso é só uma ilusão cognitiva. Bem, e o desafio, essa máquina, ela é muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, claro que isso aqui é uma licença poética de um cientista que a referência está aqui embaixo, mas essa quantificação, né? Mas a gente, se fôssemos colocar em proporções, é como se nossa parte inconsciente, que eu vou chamar aqui de parte inconsciente, fica mais fácil para não confundir. Me perdoem aqui, vou fazer um parênteses. Eu estava falando das nomenclaturas e eu acabei não concluindo aqui. O Kahneman, ele chama de sistema 1, sistema 2. Tem cientista que fala mente elástica, mente não elástica. Novo inconsciente, velho inconsciente. Self 1, self 2. Olha, gente, só que isso dá uma confusão na cabeça das pessoas que são leigas. Elas pensam que nós estamos falando de cérebros diferentes e coisas diferentes. Não é, tá? Então, se nós falássemos de processamento, e olha que eu sempre falo, eu não estou falando a palavra mente inconsciente, eu estou falando processamento inconsciente e processamento consciente. Lembrando que tudo isso acontece ao mesmo tempo,
e espalhado pelo todo o sistema. 11 milhões de bits por segundo seria o processamento da nossa máquina, da nossa parte, dos nossos processos inconscientes, contra 2.000 bits por segundo da nossa parte consciente. O pensamento consciente, ele é muito, muito limitado, e ele pode ser sobrecarregado muito facilmente. Então, nós temos uma sensação de que nós estamos tendo aquela coisa consciente, mas é muito fácil atrapalhar ele, é muito mais fácil atrapalhar o sistema consciente do que o inconsciente. E o que acontece? Como ele sabe disso, nós só conseguimos dar foco em poucas coisas de cada vez. Então, por exemplo, se você olha seu celular, nada mais do seu entorno você consegue conscientemente prestar atenção. Salvo umas exceções, você consegue até ouvir a voz da sua mãe chamando lá, né, ou do seu marido lá berrando lá para você ir ver televisão com ele. Mas, de um modo geral, nós fazemos uma única coisa por vez. Então, é como se a nossa consciência ela funcionasse para nós usarmos o nosso poder atencional. E o poder atencional é uma coisa que eu gosto de falar demais, inclusive tem até um post sobre isso. Eu sei que poucas pessoas entendem o que é a atenção para o cérebro. Então, toda a magia dele acontece quando nós damos a atenção a algo. Não importa que a atenção que eu dou é a um pensamento que está acontecendo aqui agora, ou a uma coisa que eu estou enxergando, ou alguma coisa que eu estou tocando, não importa. A hora que eu dou atenção a algo, todo o sistema se dirige para aquele algo. E o sistema nosso, ele tem características particulares, que não é só a questão da economia de energia. E para economizar energia, nós temos um sistema que ele é plástico. Nosso cérebro não é um tecido rígido que você nasce com ele e morre com ele. Pelo contrário, você nasce com ele e ele se modifica até o último dia da sua vida. E como que nós modificamos o cérebro? De todas as formas possíveis e imagináveis, incluindo aí tudo que nós pensamos. Cada coisa que você pensa, você muda ele fisicamente. Dani, fala. Tu pode continuar aí, que eu vou entrar pelo meu computador agora aqui, para ficar melhor, porque essa descarga no áudio é porque eu estou usando o telefone, tá? Eu vou entrar... Descarga, se você quiser. Vou entrar pelo computador. Pode seguir aí teu show, que tá ótimo. Vocês estão vendo... Então, o processamento inconsciente, ele tem características, e essas características são inúmeras. A gente poderia fazer uma live só para falar sobre isso. Mas uma das principais é que nós temos que pensar que todos esses processos são células fazendo, são redes de células fazendo. E essas redes de células, vejam elas como milhões e milhões de circuitos. Então, um pensamento, uma frase, uma palavra é um pequeno circuito. Aquilo que um dia você viu é um pequeno circuito. Só que toda essa maquinaria, ela é integrada e trabalha por associação. Não existe um evento que aconteça num pedacinho do cérebro que não interfira no todo. Então, tudo está ligado a tudo, e tudo está inicializado em tudo. Mas essa parte nossa inconsciente, ela não tem juízos de valor. Ela não tem juízos de valor. Na verdade, tudo que nós pensamos e tudo que vem do ambiente impressiona essas redes, independente de como chega, mas vai impressionar essas redes. E ela vai expressar, uma vez que você tem uma impressão, você tem uma expressão, e ela vai expressar de todas as formas, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na forma como você decide, porque na verdade quem decide são essas redes, e, enfim, elas vão expressar nos sentimentos que você percebe, elas vão escolher o sentimento, então são redes de células que escolhem o seu sentimento. Veja bem, eu... devo ter medo aqui agora ou não? Entendeu? Mas como é que tudo isso é formado? Pela nossa experiência e na forma como nós pensamos ao longo da vida. A forma como nós pensamos ao longo da vida faz o tracejado dessa rede magnífica, chamada de rede neural do ser humano. Deixa eu mudar aqui para... Então, o processo inconsciente, ele não modifica o que você pensa.
Então, supondo que você esteja hoje estudando para ser um operador de mercado, seja para se tornar um investidor position ou para se tornar um trader, quando você está estudando e quando você começa as suas experiências em qualquer área, vou falar só do mercado agora, você não aprende algo sem pensar em tudo. Então, tudo que você está aprendendo mistura-se com tudo que você concomitantemente pensa. Tudo com que você concomitantemente já ouviu falar, você já experienciou. Coisas que você, por exemplo, eu comecei a operar e tive um prejuízo. O meu pai investe em fundos, mas poxa, não me sinto confortável porque eu acho que eu investi em fundos, eu gosto de ter o controle, eu gostaria de ter o controle, não quero delegar o controle. Tudo que você pensou e você ouviu vai formar essas redes que vão usar isso na hora que elas vão externalizar uma decisão. Complexo isso, né? Então é como se nós pensássemos assim, como que nós construímos essas redes? Através de tudo que nós pensamos e experienciamos, tudo que chegou do ambiente para a gente, de todas as formas possíveis. Audição, visão, sensações, tudo. E tudo que nós um dia pensamos. Podemos chamar as coisas que nós pensamos e nós acreditamos, a gente pode chamar das nossas ideias, das nossas convicções. Todas essas nossas ideias, é um emaranhado nessa rede, onde a gente pode imaginar tudo que nós um dia sentimos e pensamos fazem parte de um pequeno nó dessa rede. E que todos esses nós são acessados na hora que todo esse sistema precisa dizer, uau, ele vai comer hambúrguer ou vai tomar um suco de laranja? Entendeu? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês perguntarem, para a gente dirigir um pouquinho o chat. Cadê a Kelly? Deixa eu olhar vocês aqui. Eu sei que o assunto que eu estou falando aqui é muito complexo, na verdade, bem complexo. Eu estou falando de um jeito. Mas aqui, quando nós falamos como é que o cérebro decide, como é que o cérebro toma decisão, ele toma decisão a partir de uma árvore decisória absurdamente grande, de proporções oceânicas, poderíamos dizer assim, onde cada célula, cada unidade dessa, um dia, ela foi impressionada, ou seja, ela foi construída por você, obviamente, sabendo ou não disso. E o interessante é que, normalmente, nós não sabemos como nós fazemos isso, né? Nós não temos essa percepção, nós achamos que nós vamos vivendo a vida pensando tudo do jeito que nós queremos e que isso não tem consequências para o nosso hardware. Na verdade, tem consequências para o nosso hardware full time. Olá! Acho que agora acabou o problema no áudio, né? Porque esse StreamYard não funciona bem com o telefone, não tem jeito. Dani, tem uns comentários aqui no chat para a gente interagir um pouco com a galera e acho que vamos pegar o rumo deles ali, como o tempo já passou bastante. O Lex, enfim, o Lex pergunta para ti, como que esse conhecimento da neurociência pode ser aplicado na tomada de decisão na hora de investir e em qual etapa do processo da tomada de decisão? Eu não consegui escutar o começo da pergunta. Está aí na tela. Daniele, como esse conhecimento da neurociência pode ser aplicado à tomada de decisão na hora de investir e qual é a etapa do processo? Essa é uma pergunta muito ampla. Como a gente já fala de perguntas genéricas que não dá para se responder em uma frase. Mas o conhecimento que a neurociência trouxe, o principal deles, um deles que nós trouxemos aqui agora, que nós estamos falando de entender que nós tomamos decisões, ou seja, o cérebro toma decisões baseados em princípios. E esses princípios, uma vez que você conhece, eles funcionam como se fosse uma vacina. Talvez seja a dose primeira de uma vacina, o conhecimento desses princípios. Uma vez que você conhece os princípios, você começa a ter capacidade de construir estratégias novas
para criar novos circuitos, novas coisas na sua cabeça que vão inexoravelmente gerar o comportamento que você quer. No mercado financeiro, eu não sei se você é um position, fala se você é um position, se você, qual que é o mercado que você usa, para a gente pegar um exemplo seu real. Me faz uma pergunta sua, assim, específica, como investidor, Lex. Enquanto o Lex vai colocando aí, o Marcelo perguntou, Dani, qual o impacto na cabeça de um investidor que vive em meio a outros operadores tóxicos com comportamentos negativos? A resposta também daria uma live, mas eu vou aproveitar e vou estender aqui. Nosso cérebro, e isso já tem um tempo que a ciência descobriu, nós temos um tipo especial de neurônios, que são neurônios que foram espalhados pelo cérebro inteiro. No começo se achavam que eles eram só de uma região para determinadas coisas, mas hoje se sabe que eles estão espalhados pelo cérebro inteiro. E qual é a especialidade desses neurônios? Copiar. Então, é assim, Marcelo, se você olha para mim e você levanta a sua mão, faz assim, ou bate palminha, os meus neurônios correspondentes à minha mão também batem palminha. Se você chega para mim e tem uma fisionomia de tristeza, os meus neurônios que fazem a percepção do meu corpo, eles vão sentir aquela tristeza, eles vão espelhar aquela tristeza sua dentro de mim. Então é como se o ambiente, por mais que nós tenhamos a sensação de que nós estamos conscientes, em não aceitar o que o ambiente está mandando para a gente, ou seja, eu recuso, eu estou nesse ambiente, mas eu não gosto, não aceito, essas pessoas não são como eu. Você está pensando isso conscientemente, mas inexoravelmente, inconscientemente, esses neurônios estão copiando o ambiente e eles vão gerar em você comportamento similar em alguma situação. Do nada, nós nos tornamos o ambiente. Por mais que tenhamos força de vontade, e eu digo, força de vontade é uma das coisas mais rasas que existem quando nós queremos persuadir o cérebro. Aliás, é um negócio que tem muito pouca... A força de vontade é um negócio muito incrível, como ele não funciona. Então, assim, você inexoravelmente vai ser atingido. Então, o meu conselho, o conselho que eu dou para todos os meus alunos, se você está num ambiente tóxico, saia do ambiente tóxico. Se você vive com pessoas tóxicas e tem a possibilidade de sair, saia, porque essas pessoas viram você. O Lex respondeu que ele tem posição e também faz day trade. Tá, mas então volta para anterior aí, Thiago, aquela primeira que ele fez na tela. Pode ser? Produção? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, Lex. Supondo que você seja um day trader e você começou a operar e no começo do seu período você teve algumas operações que você perdeu dinheiro fazendo determinadas coisas. Por exemplo, se você conhecesse a arquitetura e soubesse profundamente o quanto o seu cérebro é associativo, você iria saber que um input que você teve, ou seja, uma experiência que chegou até você ruim, ela vai ficar associada por exemplo, ao mercado. Então, é provável que você conscientemente esteja você não, um ser, né, uma pessoa esteja conscientemente dizendo, eu me sinto apto a ser um operador. Porém, para o cérebro da pessoa, o sistema, o mercado financeiro significa perigo. Por quê? Porque um dia ele perdeu dinheiro, ele não reorganizou a cabeça dele, ele entendeu aquilo como realmente um problema, ele sofreu com aquilo, ele foi impactado com aquilo, a rede falou, opa, isso aqui é perigoso. Logo, em tomadas de decisões que vai envolver o mercado financeiro, aquele negocinho ali, aquela rede, aquele circuito, vamos chamar de circuitos, eles vão fazer parte do rol da circuitaria que vai tomar decisão por você. Então, por exemplo, se uma rede,
Por exemplo, se uma rede que acha que você está em perigo precisa tirar você do perigo, como que ela faz? Como que uma rede faz alguém tirar? Por exemplo, se eu tenho hoje uma associação explícita de que o mercado é perigoso, eu vou ter um sistema 1 também extremamente alerta para me tirar do perigo, seguramente, porque nós temos um design feito assim. Isso é a contribuição da neurociência, e tudo isso que eu estou falando é contribuição da neurociência. Do contrário, se não tivessem tido inúmeras pesquisas, nós não poderíamos falar dessa forma. Mas se esse sistema, se essa máquina tem a capacidade de gerar comportamento, que tipo de comportamento essa máquina vai gerar para mim, de modo a me tirar do perigo? Ter prejuízo. Errar, ter medo de entrar, ter medo de sair, acertar exatamente, acertar exatamente o timing, por exemplo, de um momento X, já que, na verdade, a máquina está processando o tempo todo os padrões do mercado, não é só você que está processando conscientemente. A análise está sendo feita por todo o sistema. Entendeu? Então, Dani, desculpa te cortar, que o Lex também perguntou a mesma coisa. Existe alguma forma de fazer com que as pessoas tomem decisões melhores? Claro que existe, claro que existe. E isso passa por uma sequência de... Primeiro passo é o conhecimento, o segundo passo é o treino. E aí tem que se realmente aprender a... Nós temos que aprender a imputar no sistema, a inserir no sistema as coisas certas. Mesmo, por exemplo, vamos supor, um viés clássico. Nós temos vários vieses que a ciência já catalogou, temos mais de 300 vieses catalogados, essa lista de vieses não vai acabar nunca, nunca, vai continuar de eterno. Mas, uma vez que você tem, por exemplo, consciência de que você, no seu mundo, vamos esquecendo os viés estereotipados aí do planeta, né? Vamos supor que você tem um viés particular, você desenvolveu um viés particular, um viés onde você não consegue controlar, por exemplo, ficar numa posição. Porque botar dinheiro no bolso para você significa um monte de coisa. Porque você, na sua história, você não, alguém, na história da pessoa, tem um monte de registros que fortaleceram, que fortalecem, ou que estão ligados a essa ideia de botar dinheiro no bolso. Pode ser a fala do seu pai, misturado com os filmes que você viu, misturado com os livros que você leu, misturado com a experiência que você teve no mercado. E, no final, essa coisa chamada bota dinheiro no bolso é uma coisa fortíssima para você. Só que aí, no mercado financeiro, isso, no day trading, ou no day trading eu nem digo, mas para os operadores de position, isso pode ser bem ruim. Porque ele vai ter aquela sensação, aquele desconforto emocional. Quando o negócio chegar a 20% do que teoricamente poderia ir, ele não tem condição nenhuma, porque a força que vai fazer ele sair é muito mais forte do que essa força consciente dele. Ele vai sair e vai achar um bom argumento do porquê ele saiu. Porque é assim que é. Eu até fiz uma live falando sobre o nosso auto-engano, o nosso processo de racionalização, que é um viés muito estudado, mas nós vamos ter o impulso, porque a rede traz o impulso para a gente. Se trouxer desconforto emocional, a gente acha uma historinha para justificar aquilo. E eu vou dizer para você, poucos conseguem. Como que mexe nesse sistema? Para mexer nesse sistema, tem que refazer essa história, essas associações. Tem que refazer essas associações, fazendo novas conexões. Dani, falando em neurônios espelho, que é um bom gancho, o pessoal, a gente pode deixar para outro dia, né, sobre os vieses, que são inúmeros, mas um movimento muito conhecido de nós investidores, que é o efeito manada, né, tem ligação com o neurônio espelho? Sim, claro, claro, o efeito manada aquela coisa que nós temos de seguir o outro, né? Tem também a relação com outro viés, tem a ver com os neurônios espelhos, é que eu nem falei esse nome, que a Kelly é estudiosa e aluna, ela falou, eu não quis falar nomes técnicos para não trazer nomes técnicos, mas os neurônios espelhos, como é o nome desse grupo de neurônios, eles são especializados em copiar. E eles, é óbvio, que estão ligados a nós vermos algo
e querermos ir na sequência. Mas existe também um outro viés muito forte que está associado a isso, que é o medo de ficar de fora. Como? E aí, Missing out. O medo de ficar de fora é um viés. A gente olha uma situação e é um impulso quase que automático de dizer, meu, eu tenho que estar ali também. Né? Então, eu considero que esses dois, e também, é óbvio, o nivelamento de ambição, o nivelamento de vontade, né? Porque tem pessoas que têm muito mais ímpeto, volúpia para, né, quero botar dinheiro, e a gente chama isso genericamente aí de ambição, outras menos. Então, junta tudo isso aí, para umas pessoas vai ter um efeito 1, efeito 2, efeito 3. E claro que vão ter pessoas também que têm aquela condição de que, olha, porque ela, na vida dela, ela falou o seguinte: sou contra o sistema. Se o sistema está indo, eu estou indo a contrário. Se ela construiu isso na rede dela, o impulso dela, quando vir uma manada, vai ser ir contra a manada. Vocês percebem que generalizações e fórmulas, elas são impossíveis de se colocar. O desafio é cada um ter autoconhecimento, ter um mapa e se conhecendo, porque do contrário, aquela coisa de livro com receita que a pessoa fala lá, veja bem, ela tem essa característica aqui, então ele tem esse viés aqui prevalente. Não, né? Não tem como. Até eu estava lendo, agora eu não consigo lembrar, já faz muito tempo, sobre a questão da gente se forçar, vendo os vieses e como a gente funciona com eles. É muito difícil para nós irmos contra a manada, né? Porque a gente tem aquele comportamento de querer, né, estar fazendo o que os outros estão fazendo. E nesse estudo que eu estava lendo, e até a gente acho que já falou sobre isso, mas eu não consegui mais achar. Eu acho que eu assisti ele numa palestra do TED, se não me engano, tá? Uhum. Que quando a gente tenta ir contra a manada, corresponde para o nosso cérebro a como ser espancado. Tipo, é uma coisa muito contrária, essa força que tu faz. Tipo, eu vou contra o que os outros estão fazendo. A nossa tendência é querer fazer parte do grupo, querer fazer parte do todo. Então, ir contra a manada, nesse vídeo que eu estava assistindo, ela explicou que corresponde para nós a mesma dor de um espancamento. Então, assim, isso também faz com que as pessoas desistam de contra a manada e querem seguir o fluxo, né? O impulso, ou seja, a resposta, né, o processo inconsciente, ele acontece, e como que ele retorna para a consciência o que ele processou? Na forma de pensamentos, na forma de ação, aquela coisa que você simplesmente faz, na forma de sensações, incluindo aí as sensações que você sente no corpo físico, na forma de ideias. Né? Vem os pop-ups de ideias. Isso aí tudo são os resultados que chegam, que emergem para a consciência. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem percepção e aceita a ideia de que o cérebro é plástico, ela pode conscientemente começar a construir dentro da cabeça dela, através de evidências. Então, a pessoa que quer se treinar, ela tem que pegar pequenas evidências a favor daquilo que ela quer dirigir a cabeça dela, e aí, em cima disso, ela começa a fazer um reforço positivo, ou seja, um reforço novo, dizendo o seguinte: putz, foi legal quando eu não segui a manada, tá vendo? Você viu quando aquela galera estava lá na faculdade, na escola, fazendo aquele movimento contra? Eu tive medo até de não fazer parte do movimento, mas eu fiz isso, mas funcionou, porque eu fui a única pessoa que eu acho que eu e mais um pequeno grupinho, nós estávamos certos e a manada estava errada. Então, você percebe que a forma de rever uma coisa que, no caso, está lá quase que hard code, porque nós temos... Hard code é um termo de tecnologia, que significa estar codificado no chip, né, na BIOS, é o que a gente chama de estar hard code. Está quase hard code, mas o cérebro ele tem a capacidade de modificação física. Esses circuitos, eles não são circuitos onde um neurônio é fundido no outro neurônio. Não. Os neurônios, eles não são fundidos um no outro. Os neurônios, eles são aproximados, eles ficam próximos. E eles são preparados pela mãe natureza para se reorganizarem.
uma vez que você tem um novo input, seja ele ambiental, seja ele da sua imaginação. A imaginação, na verdade, para o cérebro, ela tem pouquíssima distinção entre o que ele está vendo e o que ele está imaginando que ele está vendo. Então, tem pouquíssima separação para ele. Aliás, bem pouca. O Marcelo está perguntando qual seria a sequência do autoconhecimento de um investidor iniciante para cometer menos erros no início. Primeiro, ter treinamento comportamental e antes de começar a operar. É uma coisa que eu falo para todo mundo, ter treinamento comportamental antes de começar a operar. Segundo, saber que a caminhada é árdua, é dura, e que ele vai ter que ter a vontade e trazer de dentro dele uma vontade enorme de fazer essas mudanças. Porque eu sempre digo e vou repetir, o trade, para quem opera no giro, não só para quem opera no giro, para quem investe também no médio e longo prazo, mas é muito, muito difícil o day trading para uma mente, porque as decisões, elas são decisões todas que envolvem perigo. Esse perigo ela é definido pela perda do dinheiro, envolve perigo e envolve uma velocidade muito rápida. E aí envolve um gazilhão de outros fatores. Então, o operador, ele confronta medo de perder, medo do fracasso, medo do julgamento, todos os medos possíveis e catalogáveis da nossa espécie, eles se expressam numa fração de segundos para o operador de giro durante o pregão. Então, você dorme nesse barulho. Olha a dificuldade que é uma pessoa desavisada que chega de paraquedas, aí faz um treinamento operacional. Aliás, os treinamentos operacionais ótimos, porém, é completamente diferente quando a pessoa vai operar com o dinheiro dela. Então, o primeiro trading que ela faz, o segundo trading que ela faz, se ela já... Só escreve, vocês todos, amanhã que estão operando, durante o pregão, só peguem um papel e escrevam as coisas que vocês pensam ao longo do pregão. Não estou falando das coisas que vocês pensam técnicas. Ah, que rompeu o suporte, rompeu a resistência, porque bateu no fibo e porque o martelo formou aqui agora. Não estou falando disso. Eu estou falando o que você pensa quando você ganha, o que você pensa quando você está, o que você está sentindo na sua fisiologia, as falas que você traz. Se vocês escreverem, vocês vão ficar horrorizados. E imagina se você estivesse num mundo fantástico, onde tudo que você pensasse virasse realidade instantaneamente. Que eu digo assim, imagina se você fala, cara, eu não sei fazer isso nunca. Primeiro trade errado, você já fala para você mesmo, cara, eu não sei fazer. Isso é difícil demais. Você, ao mesmo tempo, olha o seu vizinho e vê ele, por exemplo, dizendo que teve lucro, na mesma hora você inicializa em você a raiva da competição. A competição é natural e está em todo mundo. Então você sente raiva de você, porque você não consegue, o seu vizinho consegue, competição. Aí você perdeu dinheiro, você está preocupado, pode não ter ninguém te julgando, mas você próprio está. E se tiver alguém te julgando, você surta. Pode ser sua mulher, pode ser seu marido, pode ser... Não importa. Se você começar a perceber esse arsenal de coisas que vem e que você pensa e sente, e vocês escrevendo, e vocês vão ver que se tudo isso, então, está gerando algo no meu cérebro, o buraco é mais embaixo. Como disse a Bárbara Kelly, nossa, somente com esse pouco tempo que estou aqui assistindo essa live, já estou entendendo muito dos comportamentos que tenho no mercado. E como eu falei para vocês antes, não basta saber quais são os vieses se você não entende como o seu cérebro e como você funciona. E é por isso que eu falei que a Dani trouxe algo que complementou muito. A gente vê muitas pessoas, o viés X, A, B, C, D, lá. Ok, mas o que tu faz, né? E isso não tem resposta se a gente não entender o que a Dani ensina. Não existe como tu compreender como sair de uma situação se tu não conhece, como diz mesmo a Dani, a máquina. Por isso que quando disseram para mim que eu ia dar um treinamento desse para operadores, disseram que eu era maluca, porque os meninos e as meninas, é que são poucas meninas. Eu sempre falo meninos, realmente é automático, porque eu sempre vejo os operadores. Isso é ruim, né? Mas é sempre muito poucas mulheres ainda, né? Mas os operadores e operadoras, eles, para terem a aula presencial hoje, eles passam só para ir para a aula presencial, para uma aula de biologia de 6 horas.
Aí o pessoal fala assim, pô, olha que revolução, né? Operador tendo aula de biologia. É o máximo isso. Mas esse é o mundo multidisciplinar, porque as ciências, elas se conectaram. Essa separação das ciências, ela cada dia vai se dissolver. E não tem mais essa divisão. Mas, galera, no meu YouTube, assim, eu, até muito pouco tempo atrás, eu era muito resistente com relação às mídias, todo mundo me cobra isso, tal, mas eu vou publicar, inclusive, hoje um vídeo sobre metas. É uma reflexão sobre metas. Eu vou publicar, vou subir daqui a pouco no YouTube. Quem já está seguindo vai receber. Eu não sei se o YouTube manda para todo mundo isso aí, mas eu vou mandar também via mail. E quem quiser, conecta lá. E eu vou publicar mais conteúdo para vocês. E tem algumas lives lá, claro que tem que ter paciência para ver uma live de 1h30, tem que botar no velocidade 2, mas eu acho que o caminho é, quando você persuade a mente consciente, aí olha a frase que eu falei, persuadir a mente consciente com conhecimento. Aí você está falando para ela o seguinte, olha, faz sentido para mim, aí logo todo o sistema está disponível porque não tem dicotomia. Mas do contrário, por exemplo, se eu falasse uma coisa para você aqui agora, olha, a coisa mais legal que tem para a gente fazer na vida é todos os dias nós pegarmos uma vela, quebrar no meio, fazer 2 e acender. E fazendo isso, você vai ver que o seu cérebro vai virar uma máquina power. Você entende que isso não tem o menor sentido? E você poderia até, se, por exemplo, a pessoa que está te falando isso fosse um monge, um Buda, uma pessoa que você acreditasse assim plenamente, você poderia até dizer, cara, vou tentar. Mas você já percebeu que se você falasse assim, vou tentar, uma parte de você já tem dicotomia e já está dizendo, não, estou testando aqui, eu estou com o olho na frente, eu estou do lado. Não vou... Você já percebeu que o sistema já está em dicotomia? E uma das características do sistema, que eu só falei de uma, na verdade, mas vou falar de outra, é que ele não funciona em conflito. Ela não é uma máquina que ela dá bug se tiver conflito. Então, as coisas têm que estar sempre muito bem organizadas. E nós não temos ideia dos conflitos que nós temos. Quando eu falo conflito, seria um conflito, olha, acabei de exemplificar um conflito de... Você nem percebe o conflito, né? Mas assim, olha, o cara é meu monge, o cara é um Buda, eu estou aqui seguindo a orientação dele, mas tem uma coisa dentro de mim aqui que eu não sei, não, porque eu ouvi um cara... Pronto, isso já é conflito. Então, a máquina, ela funciona com coisas muito claras, com ideias muito claras. Então, quando você tem conhecimento, você minimiza o conflito interno. A coisa sai daquele lugar comum que é do eu sinto, eu acho, para uma coisa palpável. E mesmo assim, não diminui um pouco o esforço que a pessoa vai ter que ter, porque a pessoa vai sempre ter que voltar para esse conhecimento enorme para dizer, cara, se não deu certo aqui comigo, mas eu sei que é. Você vai ter que, sabe? Tipo assim, quando você não tem o conhecimento, você faz para testar. Se você falhar, você fala, tá vendo? Não era assim. É o que eu sempre falo para o pessoal, né? Se você, por exemplo, no portfólio, se você escolheu o seu portfólio sabendo o que você estava fazendo, se você tem certeza da sua estratégia, se você fez todo o estudo, né? Foi lá, escolheu direitinho, analisou, colocou, e você, ok, é isso que eu quero fazer, isso aqui é para longo prazo, por A, B, C, D, E. Então, você estudou e você está concreto daquilo que você está fazendo, é muito mais difícil você cair num viés de efeito manada, de ver uma notícia, de sair no desespero, porque, exatamente como a Dani falou, não tem o conflito. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei, é isso que eu vou fazer. Mas no momento que eu tenho uma dúvida daquilo que eu estou fazendo, então qualquer ativo de fora, qualquer notícia ou uma palavra, alguma coisa que saltou para mim, o que acontece? O conflito ganha, né, Dani? A gente sai correndo, aperta o botãozinho errado e deu. Pelo menos ele atrapalha. Mas não existem regras. Pegando até agora o gancho da Kelly, que ela falou agora, da pessoa que estudou, passou 6 meses estudando para fazer um investimento. Vamos falar agora de um gestor. Isso também pode estartar nele, sabe o quê? O medo de estar errado. Então, um gestor pode se apegar
fortemente, porque ele investiu 6 meses estudando aquilo, ele é aquela coisa assim, já gastei muito, não posso perder o que eu gastei, eu tenho que estar certo. Então, por exemplo, um gestor pode abraçar um ativo, por quê? Porque ele já investiu muito naquela análise, naquele coisa. E vou mais além, quando nós estudamos algo e nós não temos a atenção e a sacação do que está acontecendo, e nós temos uma direção para aquilo que nós queremos, por exemplo, eu tenho a intuição que essa empresa é muito boa, então eu passei 6 meses analisando esse papel. Tá. O cérebro é capaz de, na hora que você diz, eu acho que ela é muito boa, de dirigir você o tempo todo para tudo aparecer confirmações daquilo que você quer. Vai aparecer tudo confirmação, porque isso também é automático e é muito forte, e isso é muito experimental, tem muitos experimentos com isso. Então, vocês sacaram que o autoconhecimento é um negócio, não tem nem nome para dizer o que envolve o esforço. Mas o interessante é que também a máquina, ela automatiza tudo, e quando você habitua a pensar sobre o que você está pensando, isso também fica automático. E aí não existe mais esforço, não existe um esforço tão grande como é para quem nunca na vida fez. Mas ela tem que estar convencida disso. Por isso que o treinamento Neurotrading é um curso de convencimento, de persuasão. Exatamente. E pegando o gancho do viés de confirmação, a gente já pode também entrar numa questão que é a questão da aversão à perda, né? Então, depois que você fez todo um trabalho e, nossa, eu fiquei 6 meses debruçado nisso aqui e agora aquilo tem que estar certo, e aí a gente já se pega naquele outro lado de, não, eu não posso perder, né? Não vou poder perder agora. E aí a gente já salta de um probleminha, a gente já salta para o outro viezinho e assim vai engatando toda a sequência. Exato, Kelly. E aí vocês perceberam que não dá para fazer manual. Não é que nós expressamos um viés por vez em alguma circunstância. Tudo acontece em simultâneo, em paralelo e o tempo todo. Essas divisões, essas classificações, elas são didáticas, elas são para fins acadêmicos, mas na prática é diferente e é exatamente assim. As coisas acontecem em simultâneo. O cérebro não está assim, opa, agora... Não, o viés de confirmação vai acontecer junto com todos os vieses, mas por que no João vai ser prevalente e na Maria não? Porque depende da história dele, da rede dele. Então, se o João é aquele cara, por exemplo, que adora estar certo, que ele é convicto, tem aquela segurança, sabe? Assim, tipo, cara, eu sei que eu sou um cara foda. O viés de confirmação vai ter um peso muito grande nele, a tendência, ele vai ter um peso muito radical. Mas uma pessoa que não é assim, ela vai sentir menos. E é assim que é. E 7 bilhões e meio de pessoas no planeta vão ter cenários totalmente diferentes. Totalmente diferentes. São 7 bilhões de cérebros. E como não tem receita de bolo aqui, não tem farinha, 2 ovos, uma xícara de açúcar, como a Dani já falou, né? Cada um vai ter o seu momento, as suas particularidades, sua história, ele saltando, principalmente em frente à tela, quando a gente está investindo, né? Aqui a gente está falando exatamente daquela questão da pessoa frente ao risco, né, Dani? E esse é um momento tenso, né? Não tem como a gente negar. Quando a gente tem esse posicionamento do curto prazo, e apesar de se chamar Neurotrading, concorda que alguém comentou, o Clelson, ele disse que dá para aplicar essas técnicas não só para a nossa operação ou para o day trade, a gente consegue colocar no cotidiano, na vida. Isso é vida. Eu sempre falo, Dani, o teu curso não é para operador, é para vida, porque esse autoconhecimento e entender o que acontece na maquininha e saber lidar com isso, a gente passa isso em qualquer situação. Não é só operando, a gente passa isso na vida o tempo inteiro. A nossa autossabotagem também, né? Quantas vezes a gente está se autossabotando em qualquer outra questão que não seja o próprio investimento?
Eu acho que os operadores, uma coisa que eu acho interessante para os operadores é que eles fazem o curso. Sim, o curso é geral. Claro que lá a gente aborda mais a pessoa que está operando. Mas é que o trading, ele não deixa o cara, assim, a pessoa, sair dela mesma. Uma vez que ela deu um primeiro passo, o próprio mercado, a tomada de decisão no mercado, faz ela dizer, por mais que ela tente sair dela, ela não consegue mais, porque o mercado imputa isso nela. Ela pode sofrer, pode não saber os caminhos de novo, mas ela o tempo todo fica tendo como se fosse assim, tá vendo? Olha o que você fez aqui agora, você ouviu aquilo, porque ele está operando o tempo todo. Se ele fosse um contador, a frequência, um contador, um médico, a frequência de decisões que envolvem muitas coisas são menores, logo ele poderia fazer um treinamento desse e de repente a coisa ficar um pouco, né, solta. No trader não, ele pode até querer esquecer, mas todo dia o pregão lembra ele. E aí é interessante isso, aí é o trading como o caminho da evolução. Bem, pessoal, vocês já deram um like aqui nessa live? Vocês já deram um joinha para essa mulher incrível que está aqui ensinando a gente a controlar nossa máquina mais poderosa? E já puxo também vocês já se inscreveram no nosso canal, estão seguindo a gente lá no Instagram, Infinity Investor Oficial. Todas essas coisas que estão acontecendo agora, elas são uma prévia de algo muito incrível que está vindo por aí. É sério. E a Dani também faz parte disso, como eu já falei para vocês. E o Marcelo, né? Olha só, Dani, como criar um alarme para gritar eu errei, um gatilho para jogar um balde de água fria e puxar nosso cabelo? Como é que é a pergunta? Dani, como criar um alarme para gritar eu errei? Eu não entendi, Marcela, a pergunta. Refaz ela de uma forma diferente aí, professor. Como é um alarme para eu gritar eu errei? Primeiro que no treino, uma das coisas é reorganizar o conceito de erro. Então, uma das reorganizações... Esse negócio que as pessoas gostam de ficar... Esse negócio que as pessoas gostam de ficar revisando o erro das operações em sequência, né? Esse negócio de tipo, errei, deixa eu ver onde é que eu errei, por que eu errei? E aí tu entra nesse fluxo, Dani sabe muito bem explicar que não é um bom fluxo. E a gente aprendeu, né? Quem foi pro Neurotrend já tá sabendo, mas quem não foi, Dani, revisar erro. Funciona? Não. Trading Journal só de... Não funciona. A resposta é um não veemente, tá? É quase que um não do tipo assim, não. Não tem não. Não. Por quê? É simples de entender. Nós estamos olhando o passado, revisando alguma coisa que nós supostamente erramos, nós estamos revivendo aquilo. Não tem como o cérebro saber a diferença de... que ele traz a emoção, não existe passado e presente na cabeça da gente. Até existe, quando nós pensamos geneticamente, existem marcadores que ficam mais fortes, mais fracos com o passar do tempo, mas em tese não há passado e presente. Se você pensar no passado, você vai sentir no presente, e se você pensar no futuro, você vai sentir no presente. Então, daí você entende que não tem esse conceito. Quando você pega uma operação e você fica revisando ela, você está reforçando aquilo. Você está dizendo que aquilo ali é algo que existe. Você está fazendo com que você está automatizando para fazer de novo. Se funcionasse, todo mundo só erraria uma vez, 2 vezes no máximo. A pessoa não erra o tempo todo a mesma coisa a vida inteira? No trading, tá, gente? No trading é diferente. Estou falando no operacional do trading. A pessoa costuma errar o mesmo erro o tempo todo. Então, assim, a prova cabal e a evidência científica de que esse tipo de procedimento não está funcionando, não é funcional, está no próprio resultado. E qual é a ideia de você fazer? O que você tem que fazer quando você erra? Primeiro que, na verdade, se você está bem treinado, o conceito de erro nem existe na sua cabeça. Ponto. Então, já começa daí, essa parte de erro nem existe. Supondo que houve agora um erro, tal. O seu trabalho vai ser reforçar o que você acertou. O que nós não fazemos. As pessoas tendem a, quando elas acertam as coisas, elas tendem a não dar tanta importância. Aliás, no trading,
Não existe, é dificílimo. Você vai pegar 100 operações de um operador e ele acertou, vamos supor, um monte de operações, 60%, mas ele vai estar infeliz em 55% das operações que ele acertou. Porque ele acerta, ele vai dizer, não, mas podia ser melhor. Então, ele não consegue nem... ele sempre está num processo de insatisfação. Olha que interessante, porque naturalmente o mercado, ele instancia você o tempo todo a comparação, porque o mercado é dinâmico. Você ganhou aqui, o mercado subiu. Você ganhou aqui, realizou lucro, tal, e o mercado foi na outra direção, você poderia ter ganhado mais. O tempo todo está acontecendo isso. E esse movimento interno que nós temos de fazer comparação, até porque o cérebro faz comparação de tudo com tudo, piora o cenário. Então, revisar erro significa reforçar aquilo que você não quer fazer de modo automático. E trazer o acerto para um status elevado na sua vida. Como eu faço isso? Mudando a cabeça. Você olhando o acerto do jeito que você tem que olhar. Ou seja, eu acertei, eu ganhei. Ah, mas veio um pensamento que eu poderia ter ganhado mais. Pega esse pensamento e coloca ele no lugar dele. Ah, mas ontem eu pensei de novo, ele veio de novo. Se você fizer isso um pouquinho de tempo, a sua máquina entende que você não está interessada naquele pensamento. E ela para de mandar esse pop-up para você. Dá stop no pop-up. É literalmente assim, a máquina entende que você não está interessado naquele pensamento. Sacou? Porque o pensamento também é automático. O pensamento também ele é construído por processos inconscientes que disparam o pensamento para você. Não é você pensando, é uma máquina pensando. Então, Lex, acho que ela acabou de responder a tua pergunta aí. É assim que você quebra esse padrão mental de perda, de loss, de tudo mais. É puxando o outro lado para cima, não aumentando o que está ruim, né? E a gente tem aversão à perda, logo a gente dá muito mais valor à perda, né? O ganho, nossa, ganhei 500, mas perdi 100, nossa, você foca no 100. Meu Deus, eu perdi 100. Eu acho que é como na vida, quando a gente recebe uma crítica, né? Então, assim, 200 pessoas nos elogiaram, mas uma pessoa te criticou, aonde tu vai ficar pensando? Por que fulaninho me criticou? Por que eu recebi essa crítica? Pá. É o mesmo peso, né, Dani? Exatamente. É um ótimo exemplo esse. Mas o mergulho é no conhecimento, gente. E uma coisa que eu tenho, aí já é uma tendência minha, né, de pensamento. Até porque, assim, não existe diferença entre o seu cérebro e o cérebro de Albert Einstein. Ponto. Não existe. Segundo, eu tenho uma tendência muito forte de achar que todas as pessoas são hipercapacitadas. E são, porque são cérebros de 86 bilhões de chips. Então, assim, o Neurotrade é um curso puxado que requer da pessoa muito, requer. Mas é aquela coisa, a pessoa está fazendo um favor para ela mesma de forçar a máquina, de forçar o aprendizado, de aprender uma coisa muito louca, diferente das coisas que ela está acostumada de ver. E quando ela faz isso, ela está imputando um monte de coisas, essas coisas novas que vão ser usadas no futuro, às vezes, para algo que ela nem imagina. Não estou nem falando do comportamento. Você às vezes fala assim, pô, mas por que eu tenho que estudar um neurônio? Um neurônio pode dar um dia um insight sobre um cara que está fazendo um trabalho de engenharia, porque a criatividade é justamente isso, o merge de inúmeros nós da rede se reorganizando e se recombinando. Então, o processo criativo, ele envolve o máximo de coisas totalmente diferentes. Do contrário, o cérebro não tem criatividade. Se você tiver só um tipo de input nele, ele vai ter pouca criatividade, vai tender a ter pouca criatividade. Então, o legal é isso. Então, mas muita gente fala, pô, mas como é que você ensina um negócio tão hard aí pro pessoal? Primeiro que eu acho que o hard pode ficar leve se a pessoa ensina de um jeito que fique leve. Segundo, que eu acho que todo mundo com 86 bilhões de chips pode aprender. Então... demais. E pode sim. Para terminar essa live, que a gente já está aí há 1h e 23 minutos, eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi lá no Neurotrading com a Dani e que eu faço todo dia. Coisas simples que têm resultado para quebrar padrões que a gente cria
de coisas negativas, de coisas que te botam para baixo. E eu aprendi isso com a Dani. 2 momentos que eu aprendi com a Dani. Quando a gente está criando esse padrão negativo, a Dani disse, manda o teu cérebro parar. E é assim que eu faço, gente. Eu tô lá fazendo um negócio, deu errado. Aí eu já lembro da Dani na hora e já faço assim, chega, cérebro, chegou disso. A gente tem que focar na tal coisa. Foca no que você quer, não no que você não quer. Né? Então, assim, é assim que eu mudo a chave. É no calo, acontece e eu já coloco. Foco no que eu quero. Chegou, cérebro, deu. Chega, cala a boca. Às vezes eu mesma estou ali, né? Cala a boca, cérebro, deu, acabou isso. A gente tem que focar nisso aqui agora. É a gente mesmo, vamos dizer, tentando controlar a máquina, né? Mas a gente precisa tentar. Então, isso funciona muito comigo. E uma outra coisa que eu faço quando eu acordo, que tem um lugar onde eu me arrumo de manhã, eu tenho uma lista de coisas incríveis que eu já fiz na vida, de coisas boas e todas as lembranças boas que eu posso ter, ela tá listada ali e eu vou me arrumando e eu vejo aquilo todo dia, tá? E eu tenho uma frase depois do Neurotrade, que é a minha tela de celular, se não tiver nada aqui. Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês. E isso tudo é do Neurotrade. Aqui não vai aparecer porque tô cheia de atualizações. Mas o que eu botei na tela do meu celular, e a gente mexe muito no celular, e tá lá. O universo conspira a meu favor sempre. Está tudo dando certo. E assim eu criei o meu padrão, gente. Parece bobo, mas funciona. O celular você pega toda hora e aquela mensagem tá ali. Toda vez que eu abro o meu celular, eu tenho uma mensagem positiva para o meu cérebro enxergar. Dani, tô maluca? O nome disso é Prime. É isso. Cada um tem que criar os seus, né? Cada um cria os seus gatilhos que conectam e é como se estivesse ativando as redes associadas àquilo. Então, as redes, elas são inicializadas. Eu inicializo elas o tempo todo. E isso foi um padrão que eu fui pegando, assim, depois do Neurotrade, conversando sempre com a Dani, vendo o que a Dani tem a dizer. Criei esses gatilhos para eu mesma ter contato com eles. Porque, sim, a gente é afetado por um monte de coisa no nosso dia, né, pessoal? Mas, tendo uma mensagenzinha positiva ali, o nosso cérebro vai pensar nela. Como a gente vê as coisas negativas acontecendo, a gente também pode ver as positivas. E isso faz a gente mudar um padrão, às vezes, instantaneamente. E no fundo dessa mensagem, eu tenho o Wicket. O Wicket é o meu gatinho, que ele tem 13 anos já, e ele me traz uma felicidade muito imensa. E quando eu vejo o Wicket, o sorriso no meu rosto, ele já cresce naturalmente. Então, são coisas que ficam, são pequenas coisas que eu deixo para vocês, para quebrar padrões negativos e te levar para um outro nível da mente, do estado de espírito, e eu acho que isso faz toda a diferença. Dani, a gente vai ter que marcar outra, né? Porque eu nem botei minha apresentação aí na tela. Eu ia te colocar em várias situações de Behavior Finance para tu jogar o neuro dentro, mas a gente marca outra. Com certeza, a hora que vocês quiserem. Pessoal, eu sei que normalmente as lives, elas sempre, quando a gente abre para perguntas, é sempre legal, né? Eu tinha que fazer live só de perguntas e respostas. E aí fica interessante, assim. Mas eu vou fazer... na verdade, eu vou até deixar um aviso, eu vou fazer... Já está quase preenchido as vagas, eu vou fazer uma Mentoring Masterclass primeiro sábado de abril. Vai ser só para convidados, não vai ter custos, mas eu quero que... A ideia, eu estou selecionando as pessoas... Estou ouvindo todas as histórias, entre em contato lá pelo WhatsApp, manda um áudio contando a história sua como operador, como investidor, que acho que a turma vai ter no máximo 30, 40 pessoas, e vai ser bem legal, porque vai ser uma coisa onde eu vou dar uma individualizada, eu vou pegar a galera para tipo, ir vendo, assim, situações individuais. Mas quem tiver a fim de participar, eu acho que ainda deve ter umas 10 vagas, mandem os áudios para o pessoal lá do comercial, e dizendo o que quer e contando a sua história. Conta a história detalhada, pode contar a vida toda. Olha isso, oportunidade, gente. Tá aí, ó. Aproveitem. E, Dani, muito obrigada por estar aqui hoje. Sabe que eu te amo. Eu também te amo. A gente marca uma próxima aí para a gente fazer o embate Behavior Neuro. Galera, muito obrigada pela presença de vocês. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.
Pessoal, obrigada, um grande abraço para vocês, obrigada pela confiança, obrigada, e é uma honra estar aqui com vocês. Um beijo enorme, bons negócios amanhã.